Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. O MNDE é um espaço para promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcast, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas de meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial e economia. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar www.benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio, falaremos sobre a cobertura jornalística sobre a economia no Brasil. Para isso, convidamos Elias Jabbour, professor de Ciências Econômicas da UERJ e autor do livro China, o Socialismo do Século XXI. Seja bem-vindo, Elias. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, né? Eu vou em todos os lugares que eu posso, estou indo, estou meio que virando como um apóstolo do processo de desenvolvimento, da experiência chinesa, da defesa de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, né? E estar aqui é uma honra muito grande. Obrigado, Elias. A gente que agradece a sua participação. Para me auxiliar neste podcast, conto com a presença do doutor em Economia e pesquisador do MNDE, Luciano Alencar. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Fala, Elias. Vamos ao debate. Bora. Elias, como é que você avalia a gestão do Bolsonaro na economia, em termos de política econômica e desempenho macroeconômico? Apesar de ser um governo, um discurso muito liberal, acabou sendo obrigado a realizar o maior déficit público da história, acabou por baixar bastante os juros. Como é que você avalia tanto as políticas econômicas adotadas, quanto o desempenho macro? E como você acha que a mídia cobriu a parte econômica do Bolsonaro? Você acha que ela foi muito crítica, que ela foi muito complacente? Como você vê essa questão? Cara, não é uma resposta fácil, porque, por exemplo, se a gente tiver um olhar de totalidade sobre o governo Bolsonaro e ficar somente na questão fiscal ou monetária, evidentemente que teve a pandemia que se obrigou o Estado brasileiro foi obrigado a criar quase 2 trilhões de moeda para poder enfrentar essa situação, né? E foi o que salvou o Brasil de uma queda ainda maior. Não foi o Bolsonaro que fez isso, foi o Congresso Nacional que propôs, por exemplo, o auxílio emergencial de R$600, né? E nós vamos olhar para baixo da taxa de juros também, ou seja, é só você ver o país sem demanda, tinha que ter no mínimo a taxa de juros que teve durante aquele processo todo, né? Então, eu acho que houve um mínimo de coordenação entre o fiscal e o monetário para enfrentar a pandemia. Mas eu acho que aquilo ali é um hiato, vamos dizer assim, no mundo, em algo que é muito maior. Por exemplo, em um governo da história do Brasil, houve tanta venda de patrimônio público quanto no governo Bolsonaro. Nós abrimos mãos, se não me engano, de 250 bilhões de reais de patrimônio público durante o governo dele. Durante o governo dele, nós vendemos a Eletrobras por 30 bilhões de reais. Uma empresa que valia no mínimo 150 bilhões, né? Ou seja, durante o governo dele, por exemplo, nós abrimos mão de bonds do Banco do Brasil para o BTG Pactual com 25% do valor de face dele. No governo Bolsonaro, o BNDES se transformou praticamente em banco comercial e devolvendo dinheiro para o Tesouro, né? Então, foi um governo que, se nós formos observar na totalidade, um governo muito liberal, né? Muito liberal. E por isso que, em certa medida, a cobertura jornalística sobre o governo dele, no que cerne a economia, tirando o final do governo dele, em que ele pega 300 bilhões de reais e joga para o alto, né, para poder ganhar a eleição, é uma cobertura que tentou, vamos dizer assim, separar ele do Paulo Guedes, né? Ou seja, o Paulo Guedes era o queridinho da imprensa. Mas poucos sabem que o Bolsonaro e Guedes são praticamente a mesma coisa. E aqui eu entro num assunto que não quer dizer que não é diretamente ligado à economia, que é o seguinte: o que é o Bolsonaro? Né? É um maluco? É um ponto fora da curva? Um lunático? Não, pessoal. O Bolsonaro ele é uma figura que representa uma classe de interesses. Né? Acho que nós estamos quebrando o galho do Bolsonaro ao falar que ele é maluco, que ele é isso, que ele é aquilo. Não. Ele é uma figura que defende, que foi a cara do bloco de poder que se instalou no Brasil após o golpe de 2016.
né? Ou seja, que é o capital financeiro, o agronegócio, o capital comercial que surge, que chega ao poder político no Brasil depois de ser apiado do poder que a Revolução de 30, né? Ou seja, que é o velho da Ravan, esse pessoal todo que demanda, que trabalha com mão de obra super barata, e é o cara que rege, por exemplo, uma mudança na dinâmica de acumulação no Brasil. A Dilma não foi derrubada por conta da corrupção, nem por incompetência. Ela foi derrubada diante da necessidade e de uma unidade tática estratégica da burguesia brasileira para mudar a dinâmica de acumulação, ou seja, uma dinâmica de acumulação baseada em crescimento real do salário mínimo para uma dinâmica de acumulação baseada na superexploração da mão de obra, né? Então, acho que o Bolsonaro ele representa tudo isso, né? Esse bloco de poder que chega ao governo brasileiro com o golpe de 2016, né? Eu acho interessante, Elias, aproveitando esse seu gancho sobre, principalmente, essa divisão que se fez muito sobre Bolsonaro e Paulo Guedes durante, vamos dizer, 90% do governo Bolsonaro, né? Porque a gente percebe nesse início de governo Lula que está acontecendo algo até parecido nessa separação entre presidente e ministro da Fazenda, né? Então, o Lula é o cara que só fala, que a mídia coloca como alguém que só fala bobagem, que só prejudica o mercado, ou seja, toda vez que ele fala alguma coisa, que ele comenta alguma coisa, o mercado cai, o mercado vai contra o que o mercado quer, e o Haddad surge como uma pessoa sensata, como uma pessoa que está, né, apoiando as políticas corretas, sempre pensando nesse mercado, né? A narrativa que a gente percebe, né, a gente tem percebido desde o governo Bolsonaro, desde antes, né, e agora no governo Lula ainda se mantém, que a mídia defende o mercado. Pensando nisso, Elias, você acredita que os interesses desse mercado, ecoados nessa mídia, se alinham ou se chocam com os interesses da coletividade, né, expressa na votação do Lula? Pensando que o Lula venceu, essa mídia, ela se alinha ou se choca com esses interesses? E até que ponto você entende que esse posicionamento influi nos rumos de política econômica do novo governo? Olha, eu acho primeiro que nós estamos falando de poder político, né? E acredito que o rentismo tomou poder político no Brasil já desde Collor, né? Mas ele tomou poder político de fato no Brasil com o Plano Real. O que é o Plano Real? O Plano Real, basicamente, a base material da burguesia brasileira muda do overnight para a dívida pública, né? Ou seja, os caras passaram a base material da burguesia brasileira passou de ser direto ao orçamento público da União, o orçamento público, não é? E que são chamados rentistas, né? Ou seja, como o André Laranjesi disse, investidor é investidor, rentista é rentista. E a mídia brasileira, ela representa, ela é o partido político do rentismo no Brasil. O Gramsci dizia, né? Não sei se vocês conhecem essa, né? Devem conhecer, que quando a direita se desmoraliza, a mídia acaba virando o partido político dela, né? E a mídia brasileira é o partido político do rentismo no Brasil. Então, é evidente que a mídia ela cumpre um papel político e estratégico, de que é da manutenção do status quo. Eu falo isso porque o Banco Central do Brasil ele representa, de fato o poder político, porque o poder político, na minha opinião, tá? Ele se resume à detenção do poder mandar moeda, ou seja, quem pode criar moeda e pode precificar moeda é quem tem poder político de fato. E que no Brasil é o sistema financeiro, né? E o 0,1% dos rentistas brasileiros, né? Então, acho que a mídia representa isso. Isso entra em contradição completa com o programa, vamos dizer assim, que foi vitorioso nas urnas com a eleição do Lula, né? Ou seja, então, o que o Lula está fazendo, ao contrário dos governos anteriores dele, ele virou um sujeito ativo na política, né? Internamente. Não está moderando posições. Ele virou uma figura ativa, um ator político ativo, e eu acho que o Haddad, eu pessoalmente acho, primeiro que ele é muito leal ao PT, né? E eu acho que ele está agindo em coordenação com o Lula, do meu ponto de vista. E quem acha que, por exemplo, que fosse esperado do ministro Haddad uma postura mais heterodoxa, estava enganado, né? Ou seja, é um amigo que eu tenho um profundo respeito intelectual por ele, mas ele não é heterodoxo. Ele não tem uma visão de mundo igual a minha, por exemplo, do ponto de vista do nacional desenvolvimentismo. Aliás, ele é muito crítico a isso, né? Então, nós temos que observar os limites, por exemplo, dele a partir desse prisma. Agora, não quer dizer que ele seja capturado pelo mercado, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara muito leal ao PT, ao presidente Lula. Então, o que a mídia faz, por exemplo, é disputar o Haddad, né? E trazê-lo para o lado, e trazê-lo definitivamente
para o lado do rentismo, né? É o que eu vejo, eu posso estar enganado, mas é o que eu observo, né? E nesse sentido, qual é a sua perspectiva para esse governo que se inicia? Você acha que essa linha de alinhamento com o mercado e uma política fiscal mais cautelosa deve se manter? Que também a política monetária, caso nada seja feito também, deve ser continuar nessa linha contracionista? Ou você acha que será feito algo a exemplo de 2003, que teve um começo de ajuste fiscal para depois meter pau na máquina e fazer um expansionismo? Eu acho que, Luciano, primeiro um governo que é um governo que ganha por 2 milhões de votos, né? E você tem uma política heterodoxa, uma política expansionista, uma política desenvolvimentista, não é uma escolha. Você precisa de condições políticas para isso, né? E eu, particularmente, assim, vou ser muito honesto com vocês me conhecem, né? Eu não vejo condições políticas para isso hoje. O que eu vejo é um presidente da República lutando por isso, né? É um presidente da República chamando o povo brasileiro à luta, porque ele sabe que se, por exemplo, vocês são economistas assim e conhecem tanto quanto eu, até mais do que eu vou falar. O que o Roberto Campos Neto está fazendo é precificar uma crise de 2 anos para inviabilizar o governo Lula. Então, o governo Lula sabe, por exemplo, o jogo do Roberto Campos Neto. E ele faz esse movimento que ele está fazendo o Lula, né? Por outro lado, fica aquela sensação, ou seja, do seguinte: por que o ministro está fazendo, não chama o Conselho Monetário Nacional, em caráter de urgência, para rediscutir as metas de inflação? Eu, particularmente, sou contra a meta de inflação, mas já que não tem correlação de forças para acabar com ela, eu sou a favor de mudar a temporalidade dela de 1 para 3 anos, que é o que qualquer país do mundo faz. Ou seja, o Brasil está com essa meta de inflação há 20 anos. E em qualquer lugar do mundo, a cada 4 anos, se discute meta de inflação, nos países que têm meta de inflação. O Brasil nunca discutiu isso. Então, é legítimo hoje o ministro da Fazenda chamar o Conselho Monetário Nacional e discutir isso daí. Por quê? Porque eu acho que nós temos que ter uma prioridade, ou seja, a pauta de uma reunião dessa é pronta, ou seja, tem 100 milhões de pessoas fora do game do consumo, tá? Existe uma inflação que não é causada por elementos de demanda agregada, uma inflação que não é causada pelo câmbio e uma inflação que não nasce de risco fiscal. O que acontece no Brasil hoje é uma distopia monetária, que eu chamo. É uma inflação causada por expectativa. E essas expectativas são criadas pelo mercado e pelo Banco Central. Então, é emergencial uma discussão hoje, no âmbito do Conselho Monetário Nacional, sobre uma nova meta de inflação de, no mínimo, 4.000%. Agora, para fazer isso, para isso acontecer, vai ter que ter muita pressão da sociedade, nossa pressão. Porque se deixar como está, não vai acontecer nada. Aliás, o Lula tem dito isso claramente para as pessoas. Sem pressão da sociedade, nada vai acontecer. Não basta votar no cara, tem que pressionar os organismos de Estado para fazer o que tem que ser feito. E no nosso caso aqui, que a gente está aqui na raia miúda, né, é fazer um debate de ideias. Eu não chamo nem de debate de ideias, eu chamo de guerra cultural, entendeu? Sabe? Porque o mundo inteiro, pessoal, hoje eu sou uma pessoa que acompanha a teoria econômica que gira nos Estados Unidos, por exemplo. Acho que vocês também devem fazer a mesma coisa. Cara, desde 2008 que eles abandonaram, a ortodoxia americana abandonou no curto prazo essa noção de moeda neutra. O que significa que no curto prazo o Estado deve sim intervir na economia. Lógico que interfere de qualquer jeito lá, mas a ortodoxia assume isso. Academicamente em papers, né? Isso é novo. No Brasil, nós temos uma ortodoxia da década de 70, meu amigo, tomando conta dos rumos do país. O nível do debate público no Brasil em economia é baixíssimo, tanto por parte dos econocontos da internet, né, que vocês imaginam de quem estou falando, quanto dos economistas ortodoxos, né? Porque aqui não basta ser ortodoxo, né? Tem que ser reacionário também. Aqui não tem uma tradição de uma ortodoxia progressista como tem nos Estados Unidos. Então, quando aparece uma Mônica De Boer, por exemplo, e um André Lara Rezende fala essas coisas óbvias que eles falam, as pessoas ficam assustadas. Porque o que eles falam, vocês dois aprenderam na faculdade isso, sabe? Não precisa nem ir muito longe para saber que moeda é criação estatal, que moeda é fiduciária, que moeda é um bem público. Não precisa ir muito longe para chegar a essas conclusões. Né? E no Brasil a moeda é semi-privada, porque o Banco Central Autônomo, do jeito que ele é a moeda semi-privada, ou seja, então nós temos que ter uma guerra cultural para mostrar para as pessoas o beabá de como funciona uma economia monetária. Eu fico até ansioso e eu perco a respiração quando falo isso, porque isso é uma coisa que dá muito, muito no meu coração enquanto brasileiro, né? Pois é, lá do Monitor a gente vê claramente, a gente monitora o debate econômico na mídia, principalmente nos editoriais de grandes jornais, a gente vê uma clara prevalência da visão ortodoxa, né? Mas você é uma pessoa que tem levado esse debate também para as redes sociais.
E aí eu queria que você dissesse, assim, na tua opinião, como é que está esse debate econômico nas redes sociais? Você vê prevalência de um ou outro ponto de vista? Você vê alguma tendência em especial para onde que esse debate está indo nas redes? Eu sei que é difícil falar, porque cada pessoa acaba tendo sua bolha, né? Não, não é difícil falar, não, vou te falar. E também depois, se você puder indicar aí canais, programas, para as pessoas que quiserem se informar, meios alternativos aos grandes mídias, né? Que tem sempre essa visão liberal. Seria interessante também deixar a dica aqui para quem está ouvindo a gente. Então, o neoclassicismo econômico ele é dominante no mundo inteiro. E talvez o Brasil seja um dos únicos países do mundo, um dos únicos países do mundo em que existe uma heterodoxia representativa. Então, acho que esse é um fato. Tá? O outro fato, olha que eu não sou economista, viu, pessoal? Sou geógrafo, não fiz nada de economia, nem mestrado e doutorado, então sou um curioso na área, né? Apesar de ser professor de economia, né, de planejamento econômico, eu não tenho essa educação formal de economista. Agora, as redes sociais é uma outra história. Por quê? Porque as redes sociais, a economia que se discute nas redes sociais é a escola austríaca, meu amigo. Que é fruto de 10, 12 anos em que nós nos abstemos de fazer a disputa nas redes sociais, e quem dominou as redes sociais é quem? Esses econocotos, Primo Rico, Renata Barreto, esse esgoto, vamos dizer assim, do pensamento do olavismo, né, em matéria de economia. Então, o que domina na internet, a escola austríaca, sim, é impressionante. O que existe hoje é uma reação na internet que não é nem dos economistas heterodoxos, é de uma molecada comunista. Eu não sou mais moleque, tenho 47 anos, eu também me incluo nisso aí, que passou a reagir a esses caras. Até que tem aquele debate famoso que eu fiz com a Renata Barreto, que viralizou na internet, não sei se vocês lembram desse debate, que viralizou, porque também qualquer primeiro-ministro de economia debateria com ela e faria a mesma coisa, né? Nenhum mérito de derrubar com a Renata Barreto, né? Mas por quê? Porque as pessoas ficaram impressionadas com uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, ela pode demonstrar tanta fragilidade intelectual. Então, falta para nós humildade de ocupar esse espaço das redes sociais, e eu decidi, vou falar de uma forma mais pessoal, desde a pandemia, me transformar em intelectual público, né? Ou seja, é evidente que eu escrevo livros, eu faço artigos científicos, ou seja, meu currículo Lattes comprova tudo que eu produzo ao longo do tempo, ou seja, eu sou uma pessoa muito produtiva, por sinal, só que eu percebi que se nós não disputarmos as redes sociais, nós não iríamos perder a guerra de vez, né? Então, eu sou uma pessoa que estou direto em redes sociais, fazendo esse debate público sobre economia e tentando cumprir esse papel, ao mesmo tempo que eu produzo academicamente, porque se você não produzir nada na academia, você não tem legitimidade para fazer o bom debate público, né? Você vira um palpiteiro, né? Como tem um monte por aí, né? Mas então, você tem canais, programas... Cara, eu acho assim, olha, o canal eu vou falar de um canal e vou falar de um cara que, para mim, hoje, nas redes sociais e fora delas, está se demonstrando ser um grande economista heterodoxo, que é o André Roncalha. Então, toda semana tem um artigo na Folha de São Paulo, e no canal dele tem reacts, tem vários vídeos que eu acho fundamentais para entender de economia e para enfrentar o debate público, né? Fora os episódios do famoso Conexão Xangai, que eu faço parte, né? Que em breve vamos retomar, que também era uma paródia contra o liberalismo, né? Ou seja, a história do Conexão Xangai é engraçada, né? Surgiu como um contraponto à Manhattan Connection, né? Então, e ali tem vários episódios assim que são muito interessantes. Mas o canal do André Roncalha, para mim, é um canal muito especial, que eu acho que vocês deveriam seguir, observar os vídeos dele, que lá está o puro... a nata do que nós devemos pensar em tempos de redes sociais, de muita informação ao mesmo tempo, né? E aproveitando, Elias, esse seu ponto sobre o Conexão Xangai, o que você percebe, o que você entende sobre as relações desse novo governo Lula com a China? Se você acredita que nós vamos ter alguma guinada importante, alguma mudança relevante nessas relações, e o que você traria como um bom exemplo chinês para a economia brasileira nesse momento? Eu ainda estou esperando qual que é a agenda do Lula para a China, né? Eu ainda estou esperando, né? Qual que é a agenda nossa para a China, porque eu acho que o Brasil tem uma característica, eu sempre comento nas minhas apresentações, que nós não temos capacidade de gerar tendências no Brasil para planificar nossa economia. Então, o Brasil, historicamente, é um país que se aproveita de tendências dadas externamente para poder planificar nossa economia, como foi o caso do automóvel, com o JK, por exemplo, onde a gente
implantou a indústria automobilística, nós trouxemos a tendência do automóvel, e ali surge 2, 3 mil empresas pequenas e médias no setor automotivo, que passa aqui na década de 80 a se transformar no maior parque metal mecânico do mundo no Brasil. Né? Então, o Brasil aproveitou com muito sucesso aquele movimento do automóvel, e hoje a tendência é o trem de alta velocidade. Então, acho que o Brasil tem que ter uma agenda com a China. Aliás, eu quero voltar atrás. O Lula disse que o Brasil voltou ao mundo, né, no discurso de posse dele, no discurso logo depois da vitória. E eu acho que a volta do Brasil ao mundo tem que ter um preço. Não é voltar ao mundo porque é bonito voltar ao mundo. O preço seria a nossa reindustrialização. Então, todo passo que nós fomos dar fora do país teria que ir no sentido da nossa reindustrialização. Eu acho que a nossa relação com a China também tem que ir nesse passo. Ou seja, aproveitar a tendência que a China está entregando de exportar bens públicos para resolver a questão das nossas infraestruturas estranguladas. Ou seja, nós precisamos urgentemente de novas conexões físicas no nosso território. Por quê? Porque o Brasil está em uma situação de quase desintegração do nosso tecido físico por conta das infraestruturas que estão destruídas. Então, o Brasil precisa reconstruir um novo marco infraestrutural baseado no trem de alta velocidade e que leva à dinamização e à reunificação do mercado interno brasileiro. E quem pode entregar isso é a China. Agora, para pensar nesse nível, discutir nesse nível, pessoal, tem que ter uma inteligência nacional estratégica muito grande, coisa que eu acho que falta no Brasil ainda. Uma inteligência nacional capaz de pensar as nossas relações com a China nesses termos que eu estou colocando. Enfim, eu penso assim que a China tem muito a nos oferecer. Não tem que ser uma agenda somente comercial, como tem sido pautada, mas uma agenda estratégica. E pensar na China como parceiro para a nossa reindustrialização. O que eu acho bem possível, por quê? Porque não interessa para a China que o Brasil seja um país fraco, um país desindustrializado, com tecido social esgarçado. Por quê? Porque um Brasil fraco significa os Estados Unidos muito forte aqui na América Latina. Então, nós também devemos aproveitar, por exemplo, as necessidades que a China tem geopolíticas chinesas, de ter um país forte na América do Sul para poder barganhar com os chineses. Ou seja, fazer o que o Getúlio fez com a Alemanha nazista e com os americanos. Ou seja, é fazer um jogo, um grande jogo, né? Mas eu ainda espero saber qual que é a agenda do Lula para a China, do governo Lula, né? E eu espero que seja o melhor possível dentro dos parâmetros que eu acho interessantes, que passam por isso que eu falei aqui para vocês, né? É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação do Elias Jabbour, professor da UERJ e autor do livro China, o Socialismo do Século XXI. Muito obrigado, Elias, pela sua participação e por ter elucidado todos esses pontos. Também agradeço o convite por estar aqui com vocês, né? E foi uma honra imensa trocar essa ideia, mesmo que rápida, né? Mas eu acho que foi uma ideia muito boa, uma conversa muito produtiva nossa. Quero agradecer também a participação do Luciano. Obrigado, Luciano, mais uma vez por essa parceria. Eu agradeço. Valeu, Dudu. Valeu, Elias. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de ouvir o nosso podcast e seguir o nosso podcast nas redes sociais. É isso. Até a próxima.